Deus te falou. As duas coisas andam junto, e é isso que eu quero ministrar ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu só reforçar aqui. Domingo que vem, o pastor Everson. Quem lembra do pastor Everson? Teve conosco algumas semanas atrás. Me mandou mensagem: pastor, vou estar passando por aí de novo. Falei: então, já está combinado, você vem para cá. E da última vez que ele esteve conosco, ele liberou uma palavra poderosa e profética sobre nós, ou seja, uma direção. Amém? Deus nos deu a direção e agora precisa de obediência, porque Deus sempre trabalha dessa maneira. E pastor Everson é muito usado em profecia, em discernimento, palavra de conhecimento. E eu quero convidar você domingo que vem, para que você venha com a expectativa lá em cima, para que você venha com o seu coração totalmente aberto, porque eu tenho certeza que Deus já preparou uma porção para você no domingo que vem. Amém? Quem crê aí, recebe, diz amém. Então olha para esse vaso do lado e fala assim: você não pode faltar por nada. Fala: sob hipótese nenhuma. Amém, queridos? Domingo que vem, pastor Everson conosco, lá de Sinop. Vai ser uma bênção, tenho certeza disso. Amém? Mas vamos pegar hoje a porção que Deus tem para nós hoje. Revelação e obediência. 1 Samuel, capítulo 15, 22. Vocês me ouvem bem? Sim? O pessoal lá de trás da última fileira, me ouve bem? Amém. Cadê o Emilson? Está por aí? Está aí? Põe um pouquinho só de retorno para mim aqui, porque tem hora que parece que eu acho que eles não estão me ouvindo, eu acabo gritando um pouco além do que eu devo. Acho que um pouquinho mais, se você quiser. Amém? Quem encontrou diz amém? Amém. Aleluia. Acompanhe comigo. 1 Samuel 15, 22 diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto a que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Vamos ler novamente, presta atenção. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão melhor do que a gordura de carneiros. Que Deus nos abençoe pela sua palavra, nos dê discernimento para que possamos entender e ousadia para obedecer a palavra de Deus para nós nessa noite, em nome de Jesus. Quem está comigo aí diz amém. Amém. É desse texto aqui que vem aquela frase bem conhecida no meio cristão: é melhor obedecer do que sacrificar. Diga comigo: é melhor obedecer do que sacrificar. E nós precisamos entender, como eu já disse aqui, que tanto uma coisa quanto a outra são extremamente importantes na nossa caminhada cristã. Porque de nada vale a revelação, de nada vale o direcionamento de Deus, se você não estiver disposto a obedecer. E de nada vale você fazer alguma coisa sem você ter um direcionamento claro e específico de Deus para a sua vida. Quem está me entendendo diz amém. É por isso que na nossa caminhada cristã nós precisamos de revelação e de obediência. As duas são extremamente importantes, porque o que vai mudar a sua vida não é apenas o nível de revelação que você tem, mas sim o nível de obediência em cima das revelações que você já recebeu. O que vai mudar a sua vida não é apenas a grandeza, a grandiosidade das revelações que você teve, das profecias que você recebeu, das palavras de encorajamento que você recebeu. O que vai mudar a sua vida de fato é o quanto você está disposto a obedecer de cada palavra que Deus liberou em sua direção. Porque o que vai fazer a diferença na sua vida é o tanto que você está disposto a obedecer. Quem ainda está comigo diz amém. E a obediência, ela não é relativa. Se tudo está bem, eu obedeço e está tudo certo. Mas se tudo vai mal, ou se alguma coisa sai fora daquilo que deveria ser, eu já escolho o nível de obediência a Deus. Não, presta atenção, irmão. Obediência é obediência. Se tudo está bem, obedeça ao Senhor. Se tudo está mal, se você não vê saída, se você não vê a luz no fim do túnel, continue obedecendo ao Senhor, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E é isso que nós precisamos entender, que o nosso nível de obediência, ele precisa ser elevado, porque senão a gente tem um nível de paixão, um nível de alguém que vem, que se derrama diante do Senhor, que na hora do louvor levanta a mão e adora e chora. Mas irmão, deixa eu falar, tudo isso é muito bom, amém?
Tudo isso é maravilhoso, amém? Mas é o quanto você está disposto a obedecer, que de verdade vai fazer a diferença na sua vida. Me ajuda aí, eu acho que está faltando é isso. Olha para essa pessoa que está do outro lado e fala assim: é o tanto que você está disposto a obedecer, que vai te livrar de uma vida de sacrifícios. Quem está entendendo aí a palavra diz amém? A obediência precisa ser imediata, absoluta e com alegria. Repete isso comigo. A obediência precisa ser imediata, absoluta e com alegria. Mais uma vez, imediata, absoluta e com alegria. Porque é isso que vai abrir portas para a sua vida. É isso que vai te colocar em lugares que você nunca imaginou. O seu nível de obediência. Como eu disse, tem pessoas que elas são boas para ouvir, mas elas são péssimas para obedecer. E acredite, é o tanto que você obedece que vai fazer a diferença na sua vida e na sua história. Quem ainda está comigo diz amém. E a obediência, ela não tem a ver com o lugar. Ah, pastor, eu estou em um lugar que, nesse lugar não dá para obedecer muito bem, porque o lugar é ruim, olha aqui para mim. A Bíblia conta a história, quando você abre a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia vai contar a criação, logo depois Deus cria Adão, coloca no Éden. E Deus dá apenas uma ordem para Adão. Qual foi? Me ajuda aí, gente, qual foi a ordem? Não comer do fruto. Era 10 ordens? Era 20 ordens? Era 1000 ordens? Não. Era quantas ordens? Só uma. Fala comigo assim, só uma. Só uma. E ele conseguiu. Ele estava em um paraíso. Irmão, pensa naquele ambiente maravilhoso, de glória de Deus. O próprio Deus vinha todos os dias ter com ele. Imagina que ambiente extraordinário. E mesmo assim, Adão decidiu desobedecer a Deus. Porque a obediência é uma decisão no seu coração. E deixa eu te falar, irmão, aonde você vai chegar depende do tanto que você está disposto a obedecer. Aonde você vai chegar depende do tanto que você está disposto de obedecer. E como eu disse, a obediência não tem nada a ver com o lugar, porque a Bíblia vai falar sobre o último Adão, que é Jesus Cristo. E a Bíblia conta que ele estava no deserto 40 dias e 40 noites de jejum, sem comer e sem beber. E a Bíblia diz que o diabo se manifesta e fala para ele assim: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Ele estava com fome, ele estava com sede, ele estava em um deserto, em um ambiente totalmente ríspido, um ambiente totalmente ruim. Mas a Bíblia diz que a resposta de Jesus foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso mostra para mim e para você, que independente do lugar que você está, independente das circunstâncias que estão à sua volta, independente daquilo que você está vivendo, obedecer a Deus sempre vai ser uma decisão no teu coração. Como também desobedecer a Deus sempre vai ser uma decisão no seu coração. E é nos piores cenários aonde Deus vai exigir os maiores níveis de obediência. Pois a obediência tira você. Por que é tão ruim obedecer? Quem gosta de obedecer? Pastor, eu amo obedecer. Levanta a mão. Deixa eu abaixar a minha. Por que é tão ruim obedecer? Não dá um trem ruim na gente? Sim ou não? É porque quando a gente obedece, presta atenção, quando você obedece a Deus, você está tirando o seu eu do controle. Porque quando você está desobedecendo, quem está com o controle é você. Você faz o que você quer. A Bíblia está te orientando a fazer A, você está fazendo B. A Bíblia está dizendo sair para você ir por baixo, você está indo por cima. Quando você está no controle, você desobedece a Deus. Só tem uma maneira de obedecer ao Senhor, é você saindo do controle total da sua vida. E é por isso que é tão ruim, irmão. Porque a gente gosta de governar a nossa vida, sim ou não? A gente gosta de ditar as nossas regras. A gente gosta de fazer aquilo que dá na teia. A gente ama fazer aquilo que a gente quer da vida. O convite de Deus à obediência, sabe para que é, irmão? Porque você não dá conta de dirigir a sua vida sozinho. Você não vai ficar triste comigo não se eu falar? Posso falar de novo? Então vou repetir para você. A gente detesta obedecer, porque quando a gente obedece, a gente está anulando o nosso eu. E Deus nos pede obediência,
Porque a única pessoa que estraga aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, irmão, não é diabo, não é principado, não é capeta, não é nada disso. A única pessoa que estraga aquilo que Deus quer fazer na sua vida é você mesmo, quando você toma o controle dela para você. E quando Deus fala assim, você precisa obedecer, é porque Deus diz assim, ó, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de vos fazer prosperar e de vos dar o fim que desejais. Quem sabe dos planos que Deus tem para você é Deus, irmão. Só que enquanto você está no controle, não tem como Deus te guiar por eles. Enquanto você está no governo da sua vida, não tem como Deus te conduzir a eles. Você precisa sair do controle da sua vida, da sua existência. Você precisa renunciar o seu eu, para que Ele possa te guiar nos planos extraordinários que Ele tem para você. Quem está entendendo a introdução vai dizer amém. A obediência tira você do controle e devolve o controle nas mãos de Deus. Tem gente cansada, presta atenção, tem gente cansada porque não ouviu Deus e ela está se movendo sem ter ouvido Deus falar. E sabe o que acontece? Você cansa. Toda vez que você se move, quando Deus não te fala nada, irmão, você se cansa. E tem gente frustrada porque ouviu um direcionamento de Deus, mas não está se movendo naquilo que Deus falou. Quando você se move sem Deus falar, você cansa. Quando você ouve Deus falar, ouve Deus direcionar, quando você tem a convicção no teu espírito que Deus está fazendo um apontamento para algo, e mesmo assim você não obedece, você fica frustrado, porque você ouviu, você tem a convicção que Deus te direcionou, e você não está obedecendo aquilo. Isso frustra a nossa vida. Quem está me entendendo diz amém. E é por isso que nós precisamos de revelação e de obediência. Revelação para saber para onde Deus está apontando, e obediência, porque não vai ser fácil sair fora do controle da minha vida, porque o meu eu fica o tempo inteiro tentando controlar e governar. Revelação e obediência. Diga comigo, revelação e obediência. E eu quero mostrar para você rapidinho 3 histórias na Bíblia, falando sobre revelação e sobre níveis diferentes de obediência. Quem ainda está comigo diz amém? Primeiro, a obediência abre a porta da provisão. Diga comigo, a obediência abre a porta da provisão. 1 Reis, capítulo 17, versículo 13. Acompanha aqui no telão, não vai dar tempo de você abrir. 1 Reis 17, 13, vai dizer assim: Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Elias. Diga amém. Diga comigo, a obediência abre portas da provisão. Você conhece a história, peguei só o final para ficar mais rápido, mas é a história da viúva de Serepta. Havia uma fome, Elias havia profetizado que durante 3 anos e 6 meses não ia chover, e não tinha chuva. Nós estamos aí alguns meses sem chuva, acho que uns 4 meses, 5 meses sem chuva, acho que é tudo isso, será? 6 meses? Eu estou até perdendo a conta de tanto. Vamos orar para chover? Quem concorda comigo? Vamos? Então feche seu... Você crê no poder da oração? Então feche seus olhos. Pai, nós te louvamos. Nós cremos que o Senhor é o Deus criador de todas as coisas. E nós oramos nesse momento, Pai, e pedimos que o Senhor abra as comportas do céu. E que venha chuva sobre nós. Chuva, Pai, sobre a cidade de Rondonópolis. Chuva, Pai, sobre as cidades do Mato Grosso. Chuva, Pai, sobre as cidades que estão, a Deus, precárias, perecendo por conta da fumaça. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, e nós proclamamos agora que os céus sejam abertos sobre o Brasil. E que haja chuva sobre esse lugar, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e aplauda Jesus bem forte. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Eu creio no poder da oração. Se você olhar a previsão, não tem nenhuma. Pelo menos eu olhei, parece que nos próximos 15, 20 dias, sem nenhum tipo de previsão de chuva. Mas nós cremos em um Deus, irmãos, que não é preso a nenhuma provisão. Um sopro do Senhor traz a quantidade de nuvem necessária para cair chuva sobre essa cidade, em nome de Jesus. Quem está entendendo diz amém. Amém. Elias havia orado o contrário. Ele falou assim: não vai chover. E a Bíblia diz que já tinha 3 anos e 6 meses. Nós estamos 6 meses sem chuva. Irmão, o povo estava 3 anos e 6 meses sem chuva. Você consegue imaginar o que acontece com a agricultura, o que acontece com o alimento? Não tinha nada. E a Bíblia Deus dá uma palavra para Elias, dizendo assim: Elias, sai do lugar que você está. Ele estava do lado de um riacho, o riacho secou. Deus fala para Elias: sai e vai para Serepta, porque eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Quando Elias ouve isso, a ideia que parece é: Deus falou com uma viúva milionária, ricona, bam da cidade, eu vou chegar lá, ela vai ter comida para mim. Só que quando Elias chega na cidade, e presta atenção porque a obediência abre a porta da provisão. Quando Elias chega na cidade, ele encontra uma viúva catando graveto. Com toda certeza, Elias nunca imaginou que era aquela viúva que Deus havia falado para ele, que ia sustentá-lo. Por quê? Porque aquela viúva estava catando graveto para comer o último punhado de farinha e de azeite que tinha, e ia morrer. Elias olha para ela e fala assim: me traz um pouco d'água. Ela vai buscar. Quando ela está saindo, ele fala assim: ei, por favor, traz também um pedaço de bolo, porque eu estou com fome. Ela olha para ele e diz assim: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Eu vou fazer um pequeno bolo, eu estou pegando graveto para fazer um pequeno bolo. Vai comer eu e meu filho, e depois disso nós vamos morrer. Você consegue imaginar a cabeça de Elias? E ele olha para a mulher e fala assim: ó, vai lá e faz o bolo, mas antes de você comer, traz para mim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. A farinha da botija não vai acabar, e o azeite, a farinha da vasilha não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar, até o dia que o Senhor fizer chover. Olha aqui para mim, irmãos, a obediência abre portas da provisão. Sabe por quê? Porque dentro dos cenários mais improváveis, Deus sempre vai te dar uma possibilidade de obediência. A gente ora a Deus pedindo: Deus me dá um sinal, Deus fala comigo, Deus move os céus, Deus me dá um direcionamento. E Deus está falando para você: você precisa obedecer. Eu já dei o direcionamento. Você está querendo um outro direcionamento, mas Deus não vai dar outro direcionamento enquanto você não obedecer o primeiro. Dá uma cutucada nesse vaso aí e fala assim: primeiro você obedece o que Deus já falou, depois Deus dá uma revelação nova. Tem gente querendo revelação nova, sendo que você nem obedeceu o direcionamento antigo, irmão. Tem alguém entendendo aí? Diz amém. Dentro dos cenários mais improváveis, dentro dos cenários de caos, de falta, de escassez, Deus sempre vai nos dar uma oportunidade de obedecer. Aquela viúva ia comer e ia morrer, mas antes dela morrer, Deus fala assim: eu vou enviar para você uma possibilidade de obediência, porque dentro da possibilidade de obediência, eu posso fazer algo extraordinário na sua vida. Deus não envia o profeta para o profeta levar mantimento para ela. Deus envia o profeta para o profeta comer o último mantimento que ela tinha. Ou seja, Deus envia o profeta para que aquela viúva tivesse a possibilidade de obedecer ao Senhor. Porque são nos cenários mais improváveis que Deus nos dá as maiores oportunidades para virar a chave da nossa história, da nossa existência. Quem está entendendo isso, diz amém. Existem portas que só abrem com obediência. Existem ciclos que só se encerram com obediência. Existem provisões que só acontecem com obediência. E a propósito, como está o seu nível de obediência? Porque dizem que, é um ditadinho bem antigo, que fala que lá fora, para a gente poder aprender, a gente aprende o ABC. Dentro do Evangelho, a gente aprende a obedecer. É o inverso. No Evangelho, a única coisa que Deus exige de mim e de você é obediência. Diga assim comigo: Deus não quer meu sacrifício, Deus só quer a minha obediência. Porque é na minha obediência que mora o próximo nível. É na sua obediência que mora o próximo nível.
Eu vou falar até alguém pegar. É na sua obediência que mora o próximo nível. É na sua obediência que mora o próximo nível. É na sua obediência que mora o próximo nível. Nós só precisamos obedecer. Só precisamos sair do controle. Só precisamos sair do controle. Deus quer que obedeçamos, pois a desobediência gera uma vida de sacrifício. Olha para mim, irmão. Deus não quer que você viva uma vida de sacrifício. Quando Deus te pede para obedecer, é porque Deus quer que você desfrute de uma vida extraordinária. Quando Deus te pede para obedecer, é porque Ele sabe o que é melhor para você. É porque Ele quer governar a sua vida, os seus dias. Ele quer levar você a planos extraordinários, porque é Ele que sabe os planos que Ele tem ao seu respeito, diz o Senhor. Você não sabe o caminho por onde Deus quer te guiar. Então, irmão, a menos que você saia da direção da sua vida, Deus não irá te levar até eles. A menos que você saia da direção da sua vida, Deus não poderá te guiar até eles. Precisamos aprender a obedecer. O caos nos cega, as adversidades da vida nos empurram diariamente para um lugar de desobediência. Mas são nas piores dificuldades, guarda isso no teu coração, são nas piores dificuldades que Deus nos dá revelação para andarmos em obediência. Olha aqui para mim, Deus está me dizendo que tem pessoas que estão pedindo para Ele um direcionamento. Deus vai te responder agora. Ele está dizendo que o direcionamento Ele já deu. É que você está pedindo um direcionamento novo, porque você não tem coragem de obedecer o que Ele já falou para você. E olha aqui para mim, Deus não vai dar um direcionamento novo, a menos que você obedeça o antigo. Porque é na obediência que mora o próximo nível que você tanto deseja. É na obediência que mora o próximo nível que você tanto ora, tanto pede, tanto almeja. É na obediência que o próximo nível se encontra. Quem está me entendendo diz amém. Milagres extraordinários estão escondidos nos níveis de obediência mais elevados. O nível de obediência é muito elevado. Então, irmão, fique tranquilo. Significa que o milagre que te espera atrás desse nível de obediência é algo extraordinário. Porque são nos níveis de obediência mais difíceis que moram os milagres mais extraordinários que você vai conhecer de Deus. Deixa eu dar um alerta para você. Não viva a sua vida, não passe a sua vida pela terra, sem você experimentar um nível altíssimo de obediência a Deus. Se você passar a sua vida na terra, sem experimentar, sem desfrutar de um nível profundo de obediência, você vai deixar de lado as maiores coisas que você poderia viver na sua vida e na sua história. Quem está me entendendo diz amém. A segunda coisa que eu quero falar com você nessa noite, a obediência é uma prova. Diga comigo, a obediência é uma prova. Gênesis 22, versículo 1 diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que te indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Repete comigo mais uma vez: obediência é uma prova. E se obediência é uma prova, me responde: você está sendo aprovado ou reprovado? Se obediência é uma prova, imagina, irmão, que tudo que você tem para viver da parte de Deus só depende do seu nível de obediência. Você será aprovado ou reprovado. Se obediência é uma prova. Ah, pastor, estou na média. Não tem a média do colégio? Qual que era a média do colégio mesmo? Faz tanto tempo. 6, né? Eu estou na média. Tem colégio que é 7, tem uns que é 5, né? Vamos deixar 6. Estou na média, pastor. Olha aqui comigo, irmão. A média para Deus não serve. Vou dizer de novo, a média para Deus não serve. Você precisa aprender a viver uma vida de obediência
ao Senhor. Quem está me entendendo diz amém. Deus provou a Abraão em vários níveis diferentes. Deus começa a prova de Abraão lá atrás, quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, sai do lugar do meio dos seus parentes, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão deixa tudo, larga tudo e vai. Ou seja, Abraão viveu vários níveis de prova com Deus. Mas nesse que nós acabamos de ler, foi o nível mais alto de prova que Abraão conseguiu viver. Eu poderia até dizer que qualquer ser humano poderia viver. Deus olhar para você e falar assim: me dá o seu filho, seu único filho. Quem está me entendendo diz amém. Mas aqui Abraão estava diante de uma prova intensa em toda a sua caminhada com Deus. Deus havia prometido a Abraão uma numerosa descendência. O que Deus havia prometido a Abraão? Me ajuda aí. O que Deus havia prometido para Abraão? Diga comigo: uma numerosa descendência. Mas antes de Deus dar a numerosa descendência, Deus dá primeiro para Abraão um único filho. Então entenda aqui a maneira como Deus trabalha. Deus fez promessas extraordinárias sobre a sua vida. Deus tem promessas extraordinárias na palavra dele sobre a sua vida, sobre a sua história. Mas deixa eu te dizer, irmão, Deus faz promessas grandes, porque Deus é um Deus grande, amém? Mas antes de Deus entregar a promessa por completo, Deus vai te entregar apenas uma fração dela. E a forma como você lida com essa pequena fração determinará se o restante da promessa vai acontecer ou não na sua vida. Quem está me entendendo diz amém. Porque toda promessa de Deus, ela é condicionada à obediência. Diga comigo: toda promessa é condicionada à obediência. Então Deus faz promessas grandes, porque Deus é grande. Mas nós precisamos entender, irmão, que é o nosso nível de obediência que vai determinar se isso de fato vai acontecer ou não. Deus promete a Abraão uma grande descendência, mas Deus dá para ele apenas um único filho. E como se não bastasse Deus dar apenas um único filho, presta atenção aqui. Como se não bastasse Deus dar apenas um único filho, a mulher de Abraão, e Abraão já era avançado em idade, ou seja, não podia ter outro filho. A esposa de Abraão, ela tinha problema, ela não podia gerar, ou seja, tinha um monte de situações que impediam ter outro filho. Ou seja, quando Deus pede Isaac para Abraão, Deus está dizendo assim: Abraão, não tem a grande descendência, vamos zerar esse plano aí, vamos deixar esse negócio quieto. Era isso que Deus estava dizendo para Abraão. E é nesse ponto que Abraão demonstra o seu maior nível de obediência. Olha aqui para mim, vamos conversar só nós dois aqui, olha aqui para mim. Quando Deus te pede coisas que você acha que Deus não te pediria, qual é a sua reação? Esse pessoal está meio esquisito, eu vou falar com esse pessoal de cá. Eu não estou, porque assim, as mulheres, vocês tinham que ver as mulheres no congresso, irmão, gritava e jogava a cadeira para cima, chega aqui e fica tudo tímido, estou entendendo. Agora o pessoal daqui é mais... Quando Deus te pede alguma coisa que você achava que Ele não ia te pedir, qual o seu nível de obediência? Ai, vocês também? Não é possível. Vou no meio, no meio, o pessoal do meio é fervoroso. Ô irmão do meio, quando Deus te pede coisas que você jamais imaginou que Deus pudesse te pedir, qual é o seu nível de obediência? Pronto, a salva de palmas. Era tudo que o céu precisava, me ouvir. Então entenda, irmão, Deus te faz promessas grandiosas, mas Ele te dá uma pequena fração, e a maneira como você lida com essa fração vai determinar se o restante vai acontecer ou não. Porque Deus não tem capacidade, porque Deus não pode cumprir. Não, irmão, Deus é Deus e pode. A questão é que o seu nível de obediência demonstra o quanto Deus pode fazer na sua vida daquilo que Ele já te prometeu. É o seu nível de obediência. Quem está comigo diz amém. A grande descendência só foi liberada quando Abraão obedece em sacrificar Isaac. A grande descendência só é liberada quando Abraão decide: eu vou sacrificar Isaac. Ele acorda cedo no outro dia, pega o menino, pega as coisas para o sacrifício, anda 3 dias, ou seja, teve tempo demais para desistir. Sim ou não? 3 dias caminhando, irmão, ele podia falar: rapaz, vou largar a mão desse negócio. Se Deus está esquisito pedindo para me matar o menino, não vou mexer com esse negócio não. Ele teve tempo para decidir,
Imagina ele caminhando, cada passo que Abraão dava em direção àquele monte era um passo mais próximo da totalidade daquilo que Deus havia prometido. Quanto mais perto você está da obediência total, mais próximo você está do cumprimento total daquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua história. Você só precisa aprender a tirar o eu do centro, a sair do controle do governo. É Deus que tem os melhores planos para você, não é você, irmão. Chacoalha esse irmão aí, fala: os melhores planos para a sua vida não são seus, são de Deus para você. Então você está querendo dirigir por quê, irmão? Se você nem sabe o caminho. Tem gente que está tão apegada ao que Deus já deu, que está perdendo o que Deus prometeu. Vou falar de novo. Tem gente que está tão apegado àquilo que Deus já deu, que está perdendo aquilo que Deus prometeu. Olha aqui para mim, irmão. O que vem primeiro é só o Isaac. O Isaac é uma pequena fração do todo que Deus tem para nós. O Isaac é apenas uma pequena fração. Por isso, irmão, que obediência é uma prova de Deus para mim e para você. E quando nós somos aprovados nisso, nós estamos aptos a receber e a viver coisas extraordinárias. Mas nós precisamos aprender a obedecer. Em um mundo onde a desobediência é cada vez mais incentivada, Deus continua dizendo que a vida que você deseja está na obediência que você não pratica. A vida que você deseja está na obediência que você não pratica. A terceira vez, na terceira pega no tranco. A vida que você deseja está na obediência que você não pratica. Nós precisamos entender que o Evangelho é um convite a obedecer. E deixa eu te falar, irmão, se você só obedece quando você quer, não é a Deus que você está obedecendo, é a você mesmo. Não, me ajuda aí, essa é boa, sim ou não? Então essa vale a pena falar para o irmão do lado, sim ou não? Vale ou não vale? Fala para o irmão do lado e fala assim, ó: se você obedece, irmão, eu estou com um negócio estranho, que é só eu pisar aqui na igreja e começa a vir essa tosse. Vê se não é do Satanás esse negócio, está repreendido, em nome de Jesus. Sai daqui, Satanás. Aleluia, recebo. Olha para o irmão do lado aí e fala assim: o que era para falar mesmo? Não, como é que é? Boa, olha para o irmão do lado aí. Fala para ele assim, ó: se você obedece só quando você quer, não é a Deus que você está obedecendo, é a você mesmo. Porque a obediência, na maior parte das vezes, irmãos, é a gente fazer aquilo que não quer. É você dar o braço a torcer, é você perdoar, é você amar, é você andar segunda milha, é você dar outra face. A obediência que o céu nos exige, na maior parte das suas vezes, nós não queremos praticá-la. Mas deixa eu te falar, irmão, quando você não quiser praticar, é porque tem algo extraordinário atrás desse nível de obediência, que será liberado para a sua vida, assim que você obedecer. E é isso que eu e você precisamos entender. Deus nos leva por um caminho de obediência, porque Deus precisa nos preparar para aquilo que Ele tem para a nossa vida. Deus nos leva por um caminho de excelência, porque Deus precisa nos preparar para aquilo que Ele tem para a nossa vida. Se eu só obedeço quando eu quero, não é a Deus que eu estou obedecendo, é ao meu eu interior inflamado no meu ego, que eu só faço o que eu quero. Você não foi chamado para fazer o que você quer, você foi chamado para fazer o que Deus manda, mesmo se você não quiser. Nessa hora até o aleluia fica bem aqui, né? Quase que ele sai, mas não sai. Terceiro e último, vou terminar. Muralhas caem, terceiro, muralhas caem com obediência e não com gritos. Muralhas caem com
e não com gritos. Vou te dar a base. Josué 6,3 diz assim, ó: marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Era para eles marcharem em volta da cidade quantos dias? Em silêncio. Versículo 4. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da trombeta do chifre. Cada sacerdote levarão cada um uma trombeta. Coisa ruim, sai daqui da minha leitura em nome de Jesus. Versículo 4. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. Presta atenção, isso aqui era a muralha de Jericó que caiu. Era para eles dar uma volta por dia durante 6 dias, de boca, silêncio. No 7º dia, era para eles darem 7 voltas, de boca, fechada. Agora presta atenção. Ao redor da cidade, e os sacerdotes, no 7º dia, marchem todos os 7. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem a trombeta. Ou seja, no 7º dia, no final da última volta, depois que você rodeou 7 vezes, aí você vai tocar a trombeta. Versículo 5. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Presta atenção. Eles deram durante 6 dias, cada dia uma volta em silêncio. Toda a igreja, No 7º dia, Deus ordenou eles darem 7 voltas. 7 voltas todas em Na última volta, no final da última volta, era para eles tocarem o chofar. E depois de um tempo tocando o chofar, era para eles gritarem. Tocar o chofar e gritar deve ter demorado uns 2 minutos. Dar voltas em torno da cidade demorou 1 semana. Responde para mim, o que é que fez a muralha cair, irmão? A obediência ou o grito? Então olha aqui para mim, deixa eu falar um negócio com carinho de Deus para você. Tem muralhas na sua vida que não está caindo, porque você está querendo derrubar no grito, e você derruba na obediência. Na obediência. Tem coisas que você está querendo derrubar no grito, e Deus está dizendo assim: ô vaso, ô vaza, presta atenção. É na obediência que você leva, é na obediência que você consegue, é na obediência que a muralha cai, é na obediência que o extraordinário acontece, é na obediência, não é no grito. Isso demonstra que nós devemos obedecer mais e falar menos. Chacoalha esse vaso aí, fala para ele, essa é boa também. Fala assim: nós precisamos obedecer mais e falar menos, porque é na obediência que as muralhas caem. Imagina se o povo decidisse parar de caminhar. Presta atenção nisso, estou finalizando. Imagina se o povo decidisse parar de caminhar só porque não estava vendo nada acontecer. Porque imagina, irmão, você vai, e a muralha era grande, era uma cidade fortificada em cima de uma muralha. Ou seja, imagina você dar uma volta inteira em torno de uma cidade. Imagina eles andando no primeiro dia, quieto, segundo dia, quieto, terceiro dia, lá pelo 5º dia, rapaz, esse negócio não sei não, hein? Deus falou para nós andar, não falar nada, mas nós estamos andando 5º dia, não estou vendo nem um tijolinho ruir, não estou vendo nenhuma rachadurinha desse negócio. Acho que esse negócio não vai dar certo não. Sabe por que as muralhas não caem, irmão? Porque às vezes nós até começamos a obedecer, mas nós queremos ver sinais das muralhas caindo na nossa hora, no nosso tempo. Deixa eu ser boca de Deus para você de novo. Não é na sua hora, não é no seu tempo, não é no seu momento, não é quando você quiser. A parte que eu e você fazemos é apenas obedecer. Se é 6 voltas, é 6 voltas. Se no último dia é 7 voltas, é 7 voltas. Não importa se o tijolo está caindo, se a areia está esfarelando, não importa. Porque o que importa, irmão, é o seu nível de obediência.
porque é na obediência que Deus trabalha na sua vida, porque Deus só trabalha quando Ele está no controle, e quando você não obedece, quem está no controle é você e não Deus. E às vezes você fica falando para Deus: Deus, por que você não faz isso? Já te pedi isso, Deus, já te pedi. Você pede, mas você não obedece. E deixa eu te falar, irmão, as coisas acontecem não é para quem pede. Já imaginou quantas pessoas que pedem tudo no mundo? É muita gente, sim ou não? Muita gente pedindo. Tem hora que eu fico: rapaz, 8 bilhões de pessoas, será que Deus dá conta de saber eu pedir todo mundo? Porque não tem nada a ver com pedir, irmão. Tem a ver com o seu nível de obediência com aquilo que Deus já falou. Tem gente querendo direção nova, revelação nova. Tem gente querendo uma profetada nova, sendo que você não obedeceu nem a antiga ainda. E fica pedindo coisa nova para Deus. Deus vai continuar batendo na mesma tecla para você. Obedeça aquilo que eu já falei. Ande no nível daquilo que eu já revelei. Faça aquilo que eu já liberei. Porque é nesse lugar que mora o extraordinário de Deus para mim e para você. Quem está entendendo diz amém. Entenda algo: é impossível nada acontecer quando nós decidimos obedecer. É impossível nada acontecer. Eu fico imaginando eles andando e vendo que nada estava acontecendo, mas olha para mim, irmão, é impossível, é o quê? É impossível nada acontecer quando você decide obedecer. É impossível, ainda que os seus olhos naturais não estejam vendo, ainda que você olhe para a muralha, parece que ela está ficando cada vez maior. Irmão, é impossível nada acontecer quando você decide obedecer. Porque a palavra de ordem de Deus para mim e para você é obediência. A obediência te conecta com o teu futuro, com o seu destino profético. A obediência vai te colocar em mesas que você jamais imaginou estar. Olha aqui para mim, eu quero ser profético sobre a sua vida nessa hora. A obediência vai te colocar em mesas que você jamais imaginou estar. A obediência vai te levar a lugares que você jamais imaginou pisar. A obediência vai te dar acesso a pessoas que você nem sequer imaginava que um dia era possível. Deixa eu te falar, irmão, não é o teu contato que vai te colocar lá, não é o teu contato que vai abrir a porta. O que vai fazer isso acontecer é o nível de obediência que você está disposto a praticar. Precisamos de obediência, precisamos de revelação. Revelação para entender para onde Deus está apontando, e obediência, porque uma vez que Deus já apontou, não vai haver um direcionamento novo enquanto eu não praticar o antigo. Para a gente encerrar, deixa eu só comentar. Quando Deus fala para Abraão: sai da sua terra, da tua parentela, sai da casa do teu pai, sai de todo e vai embora. Sabe o que Abraão fez? Abraão obedeceu em partes. Abraão obedeceu em partes. Diga comigo assim: obediência em partes não é obediência. Deus falou aquilo para ele e Deus sumiu da vida de Abraão. Abraão ficou peregrinando, rondava para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, e vai para cá, vai para lá, e desce, sobe. Abraão ficou andando. Você imagina o que é, irmão? Deus dá uma direção para você. Você sai para uma terra que você nem sabe para onde é, e de repente Deus para de falar. E Deus não falava nada. Passou anos, décadas, Deus não falava nada. Aí a Bíblia conta uma história que Abraão tinha levado o seu sobrinho Ló. A Bíblia conta a história que os pastores do rebanho de Ló estavam tendo problema e brigando com os pastores das ovelhas de Abraão, porque eles eram muito ricos e não tinha pasto, não tinha lugar para os dois ficarem juntos. A Bíblia diz que Abraão, depois de muitos anos, mais de décadas, sem Deus falar nada, Deus só havia dado aquela direção: sai da tua terra. Deus não falou mais nada. Depois de muitos anos, a Bíblia diz que Abraão olha para Ló e fala assim: Ló, vem cá, nós somos parentes, não vale a pena a gente ficar brigando. Faz o seguinte, escolhe para onde você quer ir. Se você escolher o norte, eu vou para o sul. Se você escolher o sul, eu vou para o norte. Escolhe para onde você quer, escolhe o melhor lugar. E você vai para um lado e eu vou para o outro. E o texto é lindo, irmão, porque a Bíblia diz assim, desse jeito que está lá: e quando Ló se apartou de Abraão, Deus se manifestou a ele novamente. Porque às vezes nós queremos que Deus fale algo novo, sendo que nós não obedecemos direito os primeiros direcionamentos que Deus deu. Precisamos de revelação e de obediência
porque a revelação nos dá o caminho, mas se você não estiver disposto a obedecer, olha para mim, Deus não vai dar direcionamento novo, Deus não vai dar visão nova, Deus não vai dar profecia nova. Aprenda a obedecer aquilo que Deus já confiou a você. Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Aprenda a obedecer. Feche seus olhos. Eu não sei o que Deus já mandou você fazer, irmão, e talvez você está enrolando para não fazer. Eu não sei talvez o que Deus te direcionou a fazer, e talvez você está com reservas de fazer. Talvez Deus mandou você servir em alguma área e você não fez. Talvez Deus mandou você fazer alguma coisa e você não fez. Talvez, sei lá o que Deus te mandou fazer, irmão. Essas questões com Deus, ela é algo muito pessoal. Muito pessoal. Tem coisas que Deus vai falar com você que Ele não vai falar para mais ninguém. Tem ordens de Deus que elas são comunitárias. Tem ordens de Deus que são comunitárias. É para todos. Mas tem ordens e direcionamentos de Deus que são específicos. E talvez você está esperando Deus falar algo novo, e Deus está dizendo para você nessa noite: enquanto você não obedecer o que eu já falei, eu não vou me manifestar a você novamente. Eu não vou dar outra direção. Eu vou continuar reforçando a mesma direção, a mesma direção, a mesma direção, porque não é apenas o nível da direção, é o nível de obediência que vai te colocar em lugares extraordinários. É o nível de obediência que vai abrir portas extraordinárias. Eu quero orar por você nessa noite, e eu quero clamar ao Senhor para que você tenha discernimento para saber para onde Deus está apontando, ou para onde Deus já apontou, mas que você tenha também coragem para você obedecer aquilo que Deus já falou com você. Feche seus olhos. Porta-se